Fluminense 1, Atlético Paranaense 0. Um jogo que o resultado desse jogo traz um alívio para o torcedor do Fluminense. O torcedor do Fluminense hoje, ele vai dormir mais leve, mais tranquilo, esperançoso que em breve a gente possa estar aí com uma vaga na Sul-Americana e poder disputar torneio sul-americano no ano de 2025, além do Mundial. É uma leveza, assim, são toneladas que você tira, né? Aí você vai falar assim, pô, Vilela, mas a gente ainda não está resolvido. Galera, o Fluminense tem ainda 4 jogos em casa, tem 36 pontos. Os times que estão ali naquela parte de baixo da tabela vão ter muitas dificuldades, enfrentamentos, confrontos. Então, o Fluminense vai ter mais tranquilidade para jogar os jogos em casa e jogo fora vai jogar de franco-atirador. Hoje, a gente deu um passo muito largo para buscar essa vaga na Sul-Americana. Pô, Vilela, mas ainda faltam 9 pontos. Galera, eu acho que o Fluminense, né, nos próximos jogos, faltam 8. O Fluminense tem condição de vencer 3. Eu acho que tem condição de vencer 3 jogos. A gente sabe da dificuldade que vai ser. O Criciúma aqui, né, jogou contra o Botafogo, foi 1-1. Cuiabá talvez já tenha caído, né, na penúltima rodada. Não sei qual a motivação que o Cuiabá vai ter, mas eu espero que lá nós já estejamos aí tranquilos. O Fluminense vai jogar contra o Grêmio, né? O Grêmio também aqui, e o Fortaleza. Você não sabe como é que o Fortaleza vai estar, Grêmio também brigando para não cair. Mas a verdade é que hoje o torcedor do Fluminense, ele respira mais leve, ele fica mais tranquilo, ele tem um sentimento de maior tranquilidade, porque o Fluminense se abriu uma pontuação aí, pode não parecer nada, o Fluminense ainda é 11º, né? E todo mundo mesmo número de pontos, né? Mesmo número de jogos. Só o Cuiabá que é um jogo a menos e o Atlético Paranaense um jogo a menos. Todo mundo com 30 pontos. O Fluminense tem 10 vitórias, o Grêmio tem 10 vitórias, os outros têm 9, 8, 9, enfim. O Fluminense tem mais vitórias também. O Fluminense melhorou o saldo de gols também, ficou com menos 5, está mais ou menos equilibrado com todos aí. E o Fluminense tem esses jogos aí, e vão ter vários confrontos. Amanhã já tem aí Vasco e Cuiabá, né? A gente não sabe como é que vai ser. Sabe se o Cuiabá vai reagir a alguma coisa. O Vasco, que está 1 ponto na nossa frente, mas está com um jogo a menos. E assim, cara, a gente olhando ali, a gente está até perto do Atlético Mineiro, que é nono, né? Aí o Cruzeiro com o Diniz, que tem 44, a gente está 8 atrás, beleza, né? É um pouco distante, eu não quero nem ficar almejando isso, mas eu vejo com muita tranquilidade essa nossa possibilidade de Sul-Americana. Esse jogo hoje deu uma leveza no Fluminense. Aí você vai falar assim, porra, Vilela, mas o jogo foi devastador, o jogo foi difícil, a gente sofreu no Maracanã, o time uma dificuldade incrível, os caras jogando o primeiro tempo todo atrás, nem atacar atacava, marcando baixo, marcando lá atrás, uma linha de 5, praticamente 2 linhas de 5. O time, com todo respeito ao Atlético Paranaense, parece ser bem ruim, talvez essa campanha seja o motivo, né? Mas mesmo assim o Fluminense não conseguiu botar risco, botar perigo, não conseguia chutar. O Atlético Paranaense deu um chute a gol, foi mais perigoso que o Fluminense. O único chute que o Atlético Paranaense deu, a defesa do Fábio. Então, assim, eu, durante o jogo, estava desesperado, porque a gente estava perdendo ali 2 pontos, porra, irrecuperáveis, né? Dentro de um cenário de um time muito ruim que é o do Atlético Paranaense. Com todo respeito ao torcedor do Atlético, né? Com a instituição, eu gosto de ter respeito, mas eu achei bem fraco o time. Talvez por isso esteja vivendo esse momento bem, bem ruim, né? O Atlético Paranaense. E o Fluminense não conseguia. O Fluminense não conseguia fazer penetração, não conseguia chutar. Cauã Elias tentando driblar todo mundo, não conseguia. E a torcida se fez presente, mais de 40 mil torcedores, né? O Fluminense teve aí um público bem legal. Eu estava falando de 50 mil, tem que dar 50 mil, mas 40 tá ótimo. A torcida do Fluminense foi. É uma torcida foda mesmo, mas vocês vejam, nós tínhamos 40 mil no Maracanã, mas o torcedor hoje estava mais apreensivo. Não estava tão empolgado quanto o Fla-Flu. Estava um pouco mais retraído, enquanto aquele resultado não vinha, o torcedor começando a ficar nervoso, a torcida cantava, esboçava a cantar, mas as coisas não aconteciam, a bola não ia no gol do Atlético Paranaense, parava, jogava, vinha para cá, vinha para lá. Não conseguia. O Fluminense não tinha jeito de romper a linha dos caras. Foi um negócio assim que o Fluminense não conseguia jogar. Ele vinha, tabelava, driblava, é um esforço danado, né? Mas não conseguia fazer penetração. E aí o torcedor começou a ficar desesperado. O tempo passava, né? Pô, passou dos 30 minutos e tal. Aos 36 minutos, o gol do Cano. Eu sei que não são todos que são católicos, né? A gente sabe que existem pessoas agnósticas, pessoas que ateus, que não acreditam em Deus, outras religiosas. Mas assim, eu acredito muito em Deus. Hoje foi o dia do Dom João Paulo II, né? Fui na missa lá que teve no centro da cidade. E eu acho que esse gol foi João Paulo. João Paulo II, ele teve presente nesse gol. Eu acho que foi São João Paulo II que conseguiu nos ajudar com esse gol de Germancano,
que não fazia gol há meses, vinha sofrendo, ele teve a contusão, parou, voltou, não conseguia. O Fluminense precisava. O Fluminense merecia algo melhor no jogo do que o empate, pelo esforço, pelo empenho, pela tentativa. Apesar da dificuldade de penetração, de chute. Talvez o empate, não sei, mas a gente precisava muito dessa vitória. E o Atlético Paranaense, que no primeiro tempo ficou recuado, um time bagre, mas no segundo tempo, se vocês pararem para ver, eles começaram a marcar alto. O Atlético Paranaense começou a marcar alto e atrapalhou o Fluminense a saída de bola. O Fluminense voltou. Isso a gente tem que ser honesto e dar o crédito. E esse jogo do Fluminense de toque de bola, vocês podem ter certeza que tudo isso foi do Diniz. A gente não joga mais aquele lá com o Fábio, né? Trocando para um lado, para o outro, aquele desespero, né? A gente não joga mais dessa maneira, mas a qualidade de toque, de se desvencilhar, passar para um lado, passar para o outro, trocar do lado, inverter o lado do campo, jogar para a lateral, esse toque de bola em pequenos espaços é do Diniz. É do Diniz. A gente tem que ter aí o entendimento e o agradecimento que realmente o Diniz ele implementou esse estilo de jogo no Fluminense. Os jogadores têm uma habilidade acima da média para toque de bola. Mas só que não saía disso. Era toque de bola para um lado, toque de bola para o outro, toque de bola para lá, toque de bola para um outro. Então a única bola que eles chegaram, o Fábio faz uma defesa descomunal. Porque o que, que é aquela altura de zaga deles? É a nossa altura de zaga, né? É como se fosse o nosso time dos sete anões. E o time dele do Gulliver, né? Gulliver contra os sete anões na área de cruzamento. Então era perigoso isso, quando eles tiveram alguns cruzamentos no final, né? E Fábio sempre, né? Sempre Fábio, é uma segurança, um negócio. Se depender de mim, eu já falei algumas vezes, vou repetir hoje. É um jogador para ficar até aposentar quando ele realmente vê que ele não tem a menor condição, as menores condições de jogar. Foram duas defesas, eu até esqueci. O Atlético Paranaense, apesar de ter jogado muito mal, time bem ruim esse time, por isso que está vivendo esse momento difícil, pode até se recuperar, eu acho até que tem estrutura para isso, mas um momento difícil do Atlético Paranaense, mas mesmo assim eles tiveram duas chances reais, mais reais do que o que a gente proporcionou no jogo. Então, assim, cara, uma alegria na época, na hora descomunal, uma felicidade, um alívio, uma leveza. Você, porra, eu vou agora sexta-feira para Salvador, vou leve, vou tranquilo. O que vier é lucro em Salvador, gente. Você não tá entendendo. Eu vou pro jogo, se o Fluminense empatar com o Vitória, eu tô feliz pra cacete. Feliz pra cacete se empatar. Se ganhar, nem sei. Já sai de lá para comer uma muqueca em comemoração. Mas se perder também, porque o Vitória vai jogar tudo, está em casa, diz que o Vitória, mesmo ganhando, não passa o Fluminense, depois nós jogamos com o Grêmio no Maracanã, faz parte. Faz parte. A Vitória está em casa, vai lutar pela vitória. Nós estamos numa sequência aí sem tomar gol, né? Essa sequência de três jogos aí: Cruzeiro 1-0, Flamengo 2-0, Atlético Paranaense 1-0. Fizemos quatro gols e não tomamos nenhum. Olha, é uma leveza, é uma tranquilidade. Fábio é monstro, é um negócio monstruoso. Xavier está sendo o mesmo Xavier de todo jogo. Ele vai, se esforça, tenta, cruza, os cruzamentos já acabam não pegando ninguém. O pessoal reclama assim, pá, mas o cruzamento do Xavier não vai. Mas não tem ninguém para cabecear. O Fluminense não tem mais jogador de referência na área. O Fluminense não tem jogador de referência na área. Então, quando o cruzado não tem ninguém. Aí tem o Cauã Elias com três monstros. Jogaram com três zagueiros. Eles jogaram com três zagueiros. Aí tem Cauã Elias, não vai fazer gol, aí sobrar no outro lado, tem que sobrar para alguém do outro lado, no caso do Diogo Barbosa, ou alguém que vier para o Lima. O Lima teve um chute, né? O Lima deu um chutezinho ali, que aquele chute ali que foi para fora. O goleiro não teve nada, não fez nada o jogo inteiro. O cruzamento dele, aí o pessoal fala, pô, o Xavier não sabe, mas não tem ninguém para ele passar a bola. Então o Xavier é esse jogo. O Manuel, dentro da limitação de Manuel, dentro da sua estatura, do ritmo de jogo dele, para mim não comprometeu. Thiago Santos, idem. Diogo Barbosa, mais ou menos, né? Mais ou menos, faz aquele desavanço, também não cruza, não tem para quem cruzar. Então, é uma dificuldade grande também o Diogo Barbosa. Mas enfim, é o nosso lateral esquerdo, né? Fuente, né, não se fala mais, né? Fuente está lá, parece que processo de adaptação, né? E o Guga parece sentir um desconforto hoje também. Poderia ser uma possibilidade. O Guga seria uma sombra interessante para o Samuel Xavier. Aí, Bernal. Eu gosto do Bernal. Eu já falei, acho que o Bernal é um jogador que está rendendo bem. Um jogador de personalidade, um jogador que joga com vontade, sabe passar a bola, sabe desarmar. Um jogador alto, estatura alta, né? Eu acho que tem 1,90 m. E eu acho que Bernal é um jogador que vai dar muita qualidade no meio de campo do Fluminense. Martinelli é altos e baixos. Martinelli hoje talvez tenha sido pior em função das bolas que ele perdeu, erros, né? Hoje ele está oscilando muito. Tem jogos que ele. Fla-Flu jogou de terno, né? Hoje mal, Martinelli, assim, a meu ver, mal. Não sei o que vocês acharam, quem foi o melhor, quem foi o pior, mas eu achei o Martinelli abaixo. O Ganso é maestro do time, né, cara? Ele faz ali a distribuição das jogadas o tempo todo. Ele pega, ele joga pra cá, ele joga pra lá, ele joga pra direita, joga pra esquerda, vem pro meio, volta pra trás, joga pra zaga, joga pro lado, lança na frente. É o cara que dá toda a coordenação do jogo do Fluminense, é o Paulo Henrique Ganso. Ares é um monstro, cara. Ares.
tentou, fez, minhocou aquela linha dele, vai para a linha de fundo. O Arias não pode ser do Fluminense. O Arias não pode ser do Fluminense. O presidente Mário tem que tentar de todas as formas convencer o Arias de ficar no Fluminense. Mundial, faz um projeto pro Arias. Eu acho que é um jogador que a gente não vai arrumar outro igual. Que nem o André que não vai arrumar. O Bernal tá vindo aí, mas o André a gente não vai arrumar outro igual. Tem, isso aí foi só o André mesmo. Dos maiores da história do Fluminense. Cabeça de área dos maiores. A gente vai botar aí Pintinho, Jandir. Jandir nego não acha, eu gosto muito. Ele vai botar Pintinho, outros aí. Uns vão falar que delay, mas o André é um destaque da história do Fluminense, né? Um monstro, né? E teve presente no maior título da história. Cauã Elias. Cauã Elias, ele não tá conseguindo ser aquele Cauã Elias que fez um gol atrás do outro, né? Fez aquela sequência muito boa, que na ausência do Cano ele realmente salvou aí o Fluminense. Mas ele não tá conseguindo, né, fazer os golzinhos dele, aquelas bolas só para ele mata, tá na hora certa, no lugar certo, não tá conseguindo. E o Lima, que é um jogador, para mim, eu já falei para vocês que ele vai permanecer no Fluminense, que é um grande coringa, joga em tudo que é lado, é um jogador interessante, que tem altos e baixos também, mas é um jogador que soma, que ajuda, faz gol, distribui jogada, marca também, né, tem momentos que ele também marca também, volta, recua, joga na frente. Então, é um bom coringa para a gente ter em campo. Depois entrou o Keno, não achei nada demais, a torcida pedindo Keno para fazer, para perfurar lá pela esquerda, né, pra perfurar aquele canto. Eu acho que Keno não foi aquele Keno que nós, né? Bom, muitos gostam. Eu sou muito fã do Keno, mas o Keno em alguns momentos já fez boas jogadas, bons gols, bons passos também, né? Mas é um jogador que oscila muito. Muitos altos e baixos. O Cano entrou, fez o gol, né? Só o fato do Cano entrar e fazer o gol foi maravilhoso. Isso aí deu um alívio. Isso vai tirar toneladas dele. Isso daí talvez faça o Cano dar uma arrancada agora nesses jogos, nesses 8 jogos. Escuta o que eu estou falando, né? O Fluminense vai disputar ainda 8 jogos, 24 pontos. Nós estamos com 36, podemos chegar a 60. Pontuação de 16. Marcelo entrou também. Marcelo também para tentar fazer jogo, distribuir, manteve o Ganso em campo e ele estava ali também tentando ajudar na distribuição de jogo também. A entrada dele foi interessante. O Inácio entrou no final também, né? Você viu que o Inácio, eu achei o Inácio meio pesadão, grande o zagueiro, é um zagueiro que vai ser aquele zagueiro mais postural, né? Alto, né? E é interessante também o Inácio, mas também não deu para ver grande coisa em relação ao Inácio hoje, né? 75% de posse de bola, foi um negócio assim, chegou a ser da pena, né? Do Atlético Paranaense, né? 75% de posse de bola, 14 tentativas a gol, mas sem efetividade contra 6 do deles, né? E nós demos 5 ao gol e eles deram as duas defesas do Fábio, né? Chute para fora das 4, 3, 15 faltas cobradas do Fluminense. O Fluminense não tem cobrador de falta, né? Não tem um treinamento para preparar para a gente poder ter essa bola surpresa, né? De bola parada, né? Não tem. E 5 escanteios pro Fluminense, 3 para o Atlético Paranaense. Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.